Boa noite, acho que já a todos, né? Ao nosso presidente, agora no exercício, o vereador Juba, aos colegas vereadores e vereadoras, ao povo que está nas galerias aqui conosco e aos que nos assistem. Fui citada, né, por mais de uma vez nessa tribuna e eu acho que é obrigação, pelo menos, a gente citar algumas coisas. Moção de apoio à escola sem partido. Quero confessar que eu venho de um tempo de ditadura militar em que o governo foi imposto por tomada de governo. E o meu nome Brizola eu trazia nas escolas com Maria Aparecida B. Maier. Então eu sofri o engessamento e a mordaça que hoje falaram aqui, a mordaça real do que é a perseguição política dentro de uma escola e a tentativa de coibir a conversa e a fala do professor em escolas e de que o aluno possa se manifestar e os pais também. No decorrer do tempo, fiz o meu ensino médio magistério, então eu sou professora de séries iniciais, estudei didática. E dentro de tudo aquilo que eu aprendi, eu não aprendi isso que eu vi aqui. E confesso que o meu voto seria contra meu colega Caos, porque eu não vejo que seja preciso este tipo de lei para que a gente seja um educador, para que a gente entenda o que é aquela criancinha que nos entregue pela família na mão de um educador e que esse educador vai tentar mudar o pensamento. Não é esta a formação de um professor. Aí a vereadora Celita, a vereadora Luci, a gente sabe o que é a educação de ensino fundamental. É onde o aluno começa a criar o espaço de liderança. Eu acho que não precisamos de uma escola sem partido, nós precisamos de professores sem partido. E o que eu escutei hoje, que eu vi hoje, mudou meu voto. Eu não posso admitir que usem a nome educação para uma anarquia e uma invasão, que mostrou falta de educação, junto com professores que aqui estavam. Então, eu acho assim, a educação, por si só, se fala educação. Os professores poderiam ter ficado aqui, segurado a galera toda, através de uma educação. Tem o espaço de manifestação, mas não o espaço de agressão, como colegas nossos foram agredidos, os nossos vigilantes e os guardas da Câmara foram agredidos. Então, isso não se faz. Eu passei, então, pela ditadura militar, onde eu não podia dizer meu nome, e hoje, quando veio a Constituição de 88, que houve uma mudança nas escolas, uma mudança nas salas de aula, em que o professor pôde falar abertamente em políticas partidárias, porque se discute, eu não tenho como formar líderes se eu tiver uma escola engessada que me obriga a não falar. A gente canta o hino nacional, conhece a bandeira, pinta a bandeira, mas tu não pode te manifestar. Aí, quando houve a manifestação, que hoje tu vê na escola aberta a possibilidade de discussões, desde pequenininha a criança já vem com a manifestação de casa, da educação, porque tem um pai, tem uma mãe mais politizado. A gente hoje tem deficiência de líderes, não porque nós não temos liderança, porque nós não tivemos líderes formados e estimulados, instigados a falar e a serem líderes nas escolas de ensino fundamental, que é quando entra na primeira série, no primeiro ano, enfim, agora, que eu ensino o aluno a levantar a mão e dizer, professor, eu não entendi. Isso é fazer liderança. Professor, me explica de novo. Com licença, eu preciso que o senhor explique de novo. Isso é formar líder, no momento que ele consegue manifestar uma necessidade dele. E aí as pessoas começam a discutir. Então, pessoal, infelizmente, eu vi aqui hoje uma agressão ao nome educação. Gostaria que todos os nossos educadores pensassem que educar não é fazer o que foi feito hoje. Educar é ocupar espaços e discutir sobre educação. É como eu vou formar o nosso professor que é a nível universitário.
Como é que eu formo esse professor? Como é que eu digo para ele que ele é o educador e ele é o orientador daqueles alunos que ele vai ter em orientar as discussões? Então, o professor é um mediador. E não como aconteceu numa escola que eu fiquei sabendo hoje, em que a criança foi manifestando com um determinado partido e a professora usou inclusive agressão verbal, e que foi motivo então até de demissão dessa professora. Então, pessoal, o professor, ele é um líder mediador, ele não é um líder instigador. Infelizmente, a gente está vendo nas nossas universidades, como eu vi na campanha, em nossas escolas, alguns fatos. Acredito que não são todos os professores, que na grande maioria deles, eles são professores como deve ser o professor. Um professor nato, um professor que cuida do seu aluno e que orienta o seu aluno a ser gente, a ser uma pessoa participativa da comunidade e que formam os líderes comunitários, líderes escolares, líderes partidários, mas que têm a formação sempre numa liderança orientada por um professor. São eles que nos orientam. E eu quero dizer que, como funcionária pública, durante a campanha, eu deixava meu carro adesivado no outro lado da rua, longe da unidade onde eu estava trabalhando. Porque eu respeito a minha função como funcionária pública e sei que a minha posição partidária não pode entrar para o lado de dentro do pátio da unidade de saúde que eu trabalho e da escola onde eu estava trabalhando. Então, pessoal, e o professor é a mesma coisa. Ele sabe que ele, ao entrar no pátio da escola, ele é apartidário. Isso é a lei, que nos obriga, como funcionário? Não nos obriga. Isso somos nós, formadores de opinião. Agora, eu impor a minha opinião, aí eu não sou mais professor. Aí eu estou sendo uma pessoa com tendência ideológica, tentando modificar o pensamento de alguém. Isso tu faz lá de fora da escola. Agora, na escola, o professor é um mediador, em qualquer nível escolar. Então, infelizmente, a gente viu aqui esta cena e que, vereador Caos, eu já tinha dito que eu não ia votar a favor e agora, infelizmente, eu vou ter que mudar meu voto, porque eu não admito que a luta que foi feita aqui seja uma luta digna de professor. Não tem a ver com educação, não tem a ver com professores, muito menos com a formação que nós temos que dar, enquanto educadores, aos nossos alunos. Obrigada. Obrigada, vereadora Cida Brizola. Questão de ordem, vereador João. Espaço de liderança.